fé e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40, nós vamos iniciar o culto ao Senhor meditando numa oração de Davi. Uma oração muito linda que eu creio que poderia ser a nossa oração também. Salmo de número 40. Diz assim, Salmo de número 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, aleluia, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Amém? Que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que você e eu podemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Ele é estável. Você e eu estamos nessa noite num lugar seguro, que é a presença de Jesus Cristo. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele nunca passará. O amor dele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E essa é a nossa realidade. O Senhor nos tirou de um atoleiro de lama, o atoleiro do pecado. O Senhor nos ressuscitou com Cristo. Então sim, nós podemos cantar, sim, nós podemos gritar por socorro. Às vezes você chegou aqui precisando gritar por socorro. Eu quero dizer que aqui é espaço. Há espaço para você rir, para você chorar, para você cantar, para você se quebrantar, porque não é a nós, esse culto é ao Senhor, e Ele se inclina para ouvir a sua igreja. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar, dedicar esse culto ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oração tão linda de Davi. Nós queremos fazer dessa oração a nossa oração. Queremos dizer que depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no Deus da nossa salvação. O Senhor nos tirou da lama, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Obrigada, porque na tua presença há plenitude, na tua presença há liberdade. Nós queremos dizer, Senhor, que queremos ouvir a tua voz. Por isso é que nós viemos aqui. Abre os nossos ouvidos. Você pode dizer isso, igreja? Pai, abre os meus ouvidos, porque eu quero ouvir a voz do teu Espírito nessa noite. Deus, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero cantar louvores a ti, e que este culto, Senhor, seja para a honra e para a glória do Senhor. Nós repreendemos qualquer tipo de roubo, que caia por terra no nome de Jesus qualquer seta sobre a mente, sobre o coração, sobre os sentimentos. Declaramos toda a mente cativa ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a este culto em nome de Jesus. Amém.
Tem uma outra versão que diz assim: e o Senhor tem me ensinado a cantar um novo cântico. O Senhor tem te ensinado a cantar uma nova canção? Todos os dias, queridos, o Senhor tem uma nova canção para mim e para você. E nessa noite não é diferente. Ele quer colocar na minha boca, na sua boca, um hino de louvor ao Senhor, porque Ele venceu a morte. Ele nos deu uma nova esperança, uma nova vida. E eu queria que você aplaudisse essa esperança, a salvação que é em Cristo Jesus. Aleluia.
aproximar do Senhor. Mesmo que você esteja passando por aflições e por lutas, o salmista disse: Senhor, quão grandes são os planos que o Senhor tem preparado para nós. Queridos, a Bíblia diz: eu sei que planos e pensamentos tenho ao seu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim maravilhoso para você que é filho. Então eu quero te desafiar, porque não é fácil a gente cantar: Senhor, eu vou te louvar, não importa as circunstâncias da minha vida. Eu vou te adorar, eu vou te colocar no centro da minha alegria, eu vou te colocar no centro da minha dor, eu vou te colocar no centro da minha ansiedade, eu vou te colocar no centro da minha família, e toda honra sempre será dada ao Rei Jesus. Amém? Pode se aproximar com confiança ao trono da graça nessa noite. Aleluia.
E foi um derramar do Espírito Santo. Não foi, meninas? Nós começamos a contar as nossas dores e uma clamar pela outra. E no fim nós falamos, às vezes quem está do nosso lado da igreja, nós não temos noção do que essa pessoa está passando. E o Senhor diz na palavra dele que igreja não é ser um, igreja é comunidade, igreja é corpo. Então a minha vida importa para você, a sua vida importa para mim. E eu quero agora que você ore com muito carinho pela pessoa que está do seu lado. E você pode até dizer, Senhor, eu não sei o que ela está passando, mas enche ela do teu Espírito, enche ela da tua alegria, enche os lábios dela de louvor ao Senhor. Você pode levantar sua voz e ser usado pelo Senhor nesta hora. Comece a abençoar a casa, a família, a saúde dessa pessoa, o ministério, os dons, os talentos, o emocional. Oh, vamos encher esse lugar de intercessão, vamos encher esse lugar de acolhimento espiritual. Abraço de cura, abraço de carinho, abraço de amor fraternal e diga, conte comigo na sua caminhada. Eu estou aqui. Olha nos olhos dessa pessoa e diga, eu estou aqui para você. Aleluia, você é agente de Deus na vida desta igreja, na vida das pessoas que estão aqui, queridos. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus, obrigada por essa família. Obrigada, Deus. Ao Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Ao Senhor, e se emocionar, né? Sentir a presença do Espírito Santo. Aí é difícil conter. Glória a Deus. Nos momentos de dízimos e ofertas, eu vou estar
irmãos. Está lá em 2 Coríntios 2:9. Não vou estar lendo, vou estar só comentando rapidamente, que fala sobre a semente, sobre semear, né? E sobre a nossa vida, no dia a dia. A nossa vida, na realidade, é um eterno semear. Todos nós, quando vivemos, estamos semeando, ou semeando bem, ou semeando mal. É a lei da semeadura. E aqui em Coríntios 2:9, nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Coríntios: aquilo que você semear, certamente você vai colher, né? Se você semear contenda, vai semear contenda. Se você semear amor, vai semear amor. E hoje, sobre dízimos, né? Sobre semear no reino espiritual, sobre semear no reino de Deus. E sobre estar semeando, vamos estar comentando um pouco sobre a nossa igreja, que vai estar fazendo 80 anos agora em setembro, né? 17 de setembro. Eu já estou caminhando com essa igreja há muito tempo. Quando eu nasci, a igreja tinha 20 anos de idade, e eu fui apresentado por um dos fundadores, pastor Anício, Flávio Agostinho. Então, naquele momento, eu creio que minha mãe me semeou na igreja do Avivamento Bíblico, né? E aqui cá estou até então, como o Senhor me permitir. Mas, trazendo para nós, o pastor comentou sobre organização aqui. Naquele momento eu lembrei de um estudo recentemente do pastor Wesley, falando sobre organização e sobre organismo, né? Que nós vivemos uma igreja bem organizada, meus irmãos, né? Você tem o privilégio de estar numa igreja centralizada na palavra, centralizada em Cristo Jesus, uma igreja verdadeira que nasceu através de 3 homens adoradores lá em Rude Ramos, em 1947, que Deus colocou no coração dele semear no reino espiritual e buscava na igreja do clamor, e até então nasceu o Avivamento Bíblico, e aqui estamos. Mas o que eu quero dizer é sobre essa organização. A organização serve ao reino de Deus, que é um organismo vivo, atuante, né? Está atuando no reino espiritual e na vida material de cada um de nós. Como nós atuamos nesse reino? Através da organização. Porque a organização, aquilo que eu aprendi, eu já sabia, mas veio relembrar, serve ao reino de organismo, que é a igreja do Senhor. Então, os nossos dízimos, as nossas ofertas, entram nessa parte da organização e contribuem para a igreja caminhar, para o crescimento, para estar adornando a igreja, preparando templos para que as famílias venham e ouçam a palavra e se cumpra a palavra do Senhor para o crescimento do reino espiritual aqui na terra, para que famílias, vidas cheguem ao reino, para que famílias cheguem aos pés de Cristo. Amém? Amém. Então, quando nós dizimamos, você está semeando, você está lançando a sua semente. E nós muitas vezes deixamos a dúvida entrar no nosso coração, nós esquecemos que aquele que provê a semente, que nunca vai deixar faltar a semente, aquele que semeia, né, vai sempre estar ao seu lado, ao nosso lado. E muitas vezes nós esquecemos disso. Na nossa vida conturbada, na nossa vida corrida, cada vez mais, e muitos problemas, muitos perrengues que surgem ao longo do dia, e muitas vezes nós esquecemos desse Deus maravilhoso, poderoso, que atuou tão poderosamente no passado e continua sendo o mesmo no presente, e sempre vai continuar sendo o mesmo. Amém? Imutável. Então é esse Deus que você serve, meus irmãos. É esse Deus que você tem que ter prazer em servir, em semear, não só na parte do dízimo, das ofertas, mas em servir, em se entregar, né? Em se dedicar, e saber que aqui é uma preparação, aqui é simplesmente um teste, uma preparação, que Deus está como um soldado se prepara para uma grande batalha, mas nós estamos se preparando para o quê? Para um dia irmos para a glória, para um dia estarmos lá na mansão celestial. Mas há um processo, e esse processo é semear, é viver, é estar fazendo bem. É fácil? Vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque o inimigo vai estar com muitas sementes do mal ao seu lado, lançando na sua mente, colocando dúvida, colocando intriga, colocando briga,
colocando frustrações, colocando desânimo, colocando, não vou servir mais porque aquela pessoa que eu gostava tanto fez isso, fez aquilo, e hoje eu não vou mais por causa daquela pessoa. Você se esquece que você está servindo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, e é unicamente a Ele, especificamente a Ele, que você tem que adorar, buscar, mas também tem que servir aqueles que estão na eminência, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, aqueles que estão acima de nós, nos servindo, nos direcionando. Nós temos que amar uns aos outros. Cristo nos ensina: lançai a semente, e certamente você vai colher. Certamente você vai colher. Agora o que? Depende de você e de mim, que nós estamos lançando, que você está semeando. Há um processo de preparar a terra, há um processo de sofrimento, há um processo de. Mas nós sabemos que aquele que provém a semente nunca vai deixar faltar. É um Deus poderoso e tremendo, que nos chama para o reino espiritual, para estar lançando a semente do amor, da fé, da devoção, da amizade um com o outro. Isso é importante. Esses dias nós estávamos comentando, o pastor comentou sobre os desigrejados, aqueles que acham que estão servindo a Deus longe na comunhão, que é palavra, que é mandamento do Senhor, que nós estamos vivendo em comunhão, com bom e com suave que os irmãos vivem em comunhão. Então é importante, meus irmãos, nós semearmos todos os dias. E quando você for fazer alguma coisa, lembre-se, você está semeando também os seus lábios, as suas atitudes. Aquilo que você semear, saiba certamente que você vai colher. Então, por que não semear no reino espiritual aquilo que agrada ao nosso Deus? Feche os seus olhos. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, sabemos, Senhor, que os dias têm se afunilados, Senhor. Sabemos que os dias têm, muitas vezes, Pai querido, nos trazido desânimos, têm trazido pesos, mas nós sabemos, Senhor, que aqueles que esperam em Ti renovam suas forças. Nós sabemos que o Senhor trabalha por aqueles que esperam em Ti, e nós sabemos que o Senhor é o provedor de todas as coisas, meu Pai querido, Pai amado, que está cuidando de nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não tem prazer naqueles que estão, meu Pai querido, muitas vezes sofrendo, passando por dificuldades. Mas nós sabemos que através desse sofrimento e dificuldades, Senhor, há um aprendizado, há um processo, há uma cura, há uma restauração, há uma redefinição de rota, Senhor, para que nós vivamos e adoramos a Ti, Senhor. Que nós aprendamos a semear aquilo, Senhor, que Te agrada, aquilo que Te faz, meu Pai querido, se alegrar conosco, Senhor. E o Senhor vem encontrar em nós o bom perfume de Cristo, Senhor, na nossa vida, no nosso cotidiano, Senhor, naquilo que nós fazemos para Ti, Senhor. Não para o homem, mas para Ti, em tudo, Senhor, para Te adorar, para Te louvar. Receba agora, Senhor, a adoração do Teu povo, Senhor, aquele que vai semear, aquele que vai ofertar, ó Pai querido, aquele que vai dizimar. Abra as janelas, abra as portas, Senhor, e seja, ó Pai querido, fortalecendo o ânimo, Senhor, fortalecendo, Senhor, a fé, Senhor meu Deus, trazendo saúde para o Teu povo, Senhor, para a Tua igreja. Assim nós Te pedimos, meu Deus Todo-Poderoso, e assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pode trazer a sua oferta, o Senhor dízimo aqui na frente. Glória a Deus. As crianças podem vir aqui à frente, enraizados. Está chegando a EBF, hein? Está chegando a EBF, Escola Bíblica de Férias. Alguém vai cantar hoje? Acho que eles me entenderam. Deixa tudo bem que vem.
Vamos orar, gente, por todos eles, pelos nossos professores. Que bênção. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer, Deus, pelo Enraizados. Te agradecer porque o Senhor tem nos dado crianças, presentes. Nós devolvemos a Ti em louvor, em glória, em adoração. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de instruí-los no caminho do Senhor, de fazer o melhor por eles, de compartilhar o Evangelho e de ser exemplo. Pai, nos ajude, nós adultos, jovens, a sermos espelhos, exemplos na vida deles também, para que eles possam ter base de imitação e possam crescer amando Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 a 14. É bom demais quando Deus fala, né, gente? Preste atenção na mensagem e se você estiver atento, preste atenção em tudo que já aconteceu e foi falado. Parece até que a gente marca uma reunião antes e combina. Não é? Isso é muito bom para o pregador. Quando você vai pregar, você fala: meu Deus, que coisa linda, que maravilha que o Senhor falou com todo mundo na mesma linha e há uma unidade de pensamento, de espírito. Então a gente tem aquela certeza, aquela segurança de que Deus é esse mesmo recado, é isso mesmo que Deus quer falar. Então que Deus abra os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, mais ainda agora, e que seja uma noite, a gente termine essa noite de forma maravilhosa. Acharam, gente, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aleluia. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair. Israel, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Os estabelecerei em sua própria terra. Amém, gente? Deixa eu diminuir que está bem ruidoso aqui, né? O mulher já percebeu.
mesmo que eu percebi. Vamos passar calor juntos, né, gente? Não, aí fica ligado, só aqui, tá bom? Vamos orar, gente, mais uma vez? Quem já leu esse texto? Já leu esse texto? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. A Tua palavra diz que onde há o Teu Espírito, aí há liberdade. E eu sei que mais do que liberdade, onde há o Teu Espírito, há renovo, a cura, a libertação, a esperança renovada, a alegria no lugar da tristeza. O Senhor é aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. E nós oramos a Ti agora para que aquilo que o Senhor começou desde o início do culto, o Senhor possa dar sequência e terminar de forma gloriosa sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Senhor, conto com a Tua ajuda, Pai, conto com a Tua graça. E sei, Deus, que é o Senhor quem faz aquilo que ninguém pode fazer. Então faça mais uma vez, derrame mais uma vez, sopre sobre a Tua igreja mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui um retrato de um cenário tanto quanto desfavorável e preocupante. Nesse texto de Ezequiel. É um cenário de morte. Daqueles que a gente não gosta de ver. Não gosta de encarar. O profeta Ezequiel é levado a um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que eles não estavam secos. Eles estavam sequíssimos. Ou aqui na versão que eu li, muito secos. Significa que a morte não era recente, mas era uma morte antiga. Certo? Não era algo recente, mas era uma morte antiga. E sendo esse estado antigo, a possibilidade de recomeço, a possibilidade de ressurreição era muito pouco provável. Muito pouco provável. Versículo 11 explica o significado da visão. O que significava esse vale dos ossos secos? Então, versículo 11, Deus, por meio do seu Espírito, diz ao profeta Ezequiel: então ele me disse: filho do homem, esses ossos secos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, nós fomos exterminados. Em outras palavras, é o nosso fim. Não há mais saída. Não temos mais esperança, não temos mais ânimo, não sabemos mais o que fazer. Então Deus está dizendo: está vendo isso que você está vendo? Esse grande cemitério? É o meu povo. É o meu povo que está desse jeito. E o contexto aqui é um contexto em que eles estavam no cativeiro babilônico. Eles estavam enfrentando uma situação de escravidão, uma situação muito difícil. E veja o que o profeta pergunta, o que Deus pergunta ao profeta no verso 3. Deus costuma fazer isso, Ele vem até nós e faz essa pergunta: é possível mudar? Na sua maneira de enxergar, há saída para você? O que você acha? Você acha que eu posso ainda fazer algo por você? É mais ou menos isso que está no verso 3. Ele chega até Ezequiel e diz assim: ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Me coloca no lugar de Ezequiel, O profeta Ezequiel: Deus, assim, por mim, acho que não tem mais esperança não, mas Senhor, ó soberano, ó soberano, tu sabes se pode voltar a viver ou não. Eu não tenho essa resposta, eu também não tenho esse poder, eu também não vejo saída, mas Senhor, tu o sabes. Graças a Deus que Deus sabe de todas as coisas, amém? E que Deus é soberano e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, ou oramos, ou imaginamos, enfim. Por isso Ele é Deus. Agora preste atenção no seguinte: todo cenário que envolve falta de esperança, quero que você pense na sua vida agora. Falta de alegria, apatia, desânimo, incredulidade, esfriamento na fé e distanciamento do propósito divino é um cenário de morte.
Vou repetir. Todo cenário que envolve falta de esperança, apatia, falta de alegria, cativeiro, seja lá do tipo que for, angústia, esfriamento na fé e distanciamento do propósito de Deus, é um cenário de morte que precisa urgente do toque restaurador do Espírito de Deus. E daqui eu tiro o tema da mensagem de hoje: sopro restaurador. Sopro restaurador. Algumas situações são antigas nas nossas vidas. Elas vêm se arrastando há anos. Há anos que eu estou vivendo essa situação. E parece não haver mais jeito. Parece que não há mais solução. E hoje o Espírito Santo de Deus te traz aqui para dizer: sim, há possibilidade de recomeço. Sim, Deus é poderoso para ressuscitar aquilo que morreu no seu coração. Sim, tem jeito. Tem jeito. Sim, mas é preciso que você creia que a vida pode voltar a florescer onde há morte. É preciso ter uma postura de submissão a esse sopro restaurador que vem do alto, que vem de Deus. Mais ou menos como um moinho de vento que está posicionado no lugar certo, e quando o vento chega e quando o sopro vem, esse moinho vai girar. Ele vai girar. Então, sim, a resposta é essa. A resposta do texto de Ezequiel, capítulo 37, é essa. Sim, há possibilidade de ressurreição. E lendo o texto, todo o capítulo de Ezequiel, dá para perceber claramente a ação do Espírito Santo em todas as etapas do processo de restauração. Toda vez que Deus quer renovar, restaurar a vida de uma pessoa, de um povo, de uma igreja, de uma família, o Espírito Santo está envolvido nisso. É a ação do Espírito Santo no início, no meio e no fim do processo. O tempo todo é o Espírito de Deus soprando, insuflando vida, levantando, renovando. E o que é interessante também é que esse sopro sempre vem também acompanhado com o anúncio da palavra do Senhor, a proclamação da palavra do Senhor. Então é uma ação conjunta entre o sopro do Espírito, ou o poder do Espírito, com o anúncio da palavra. Deus não separa essas coisas. Ok? Olha o verso 4. Então ele me disse: profetizem esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vai ser dado um comando agora pelo profeta, vindo do Espírito, e o comando é: ossos secos, vocês que estão sem esperança, vocês que dizem que não há mais jeito, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Então percebam, gente, que a profecia não é vontade humana, não é o que eu gostaria que acontecesse com você. A profecia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo liberada, a palavra de Deus sendo anunciada, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar, para libertar, para curar, para levantar. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a sua simpatia, a minha simpatia, a nossa habilidade, sei lá, um discurso eloquente. Não, o que tem poder é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Deus está dizendo isso para Ezequiel. Vocês perceberam que nem Ezequiel sabe. Ele olha e fala: Senhor, ó soberano, tu sabes, eu não sei de nada, eu não vejo saída, está seco demais, está muito seco, mas tu sabes. E Deus, então está ok, eu sei mesmo. Então profetize esses ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Rio Claro, ouça a palavra do Senhor nessa noite. A palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra que não volta vazia, mas faz o que Deus deseja e atinge o propósito para qual foi enviado.
a palavra de Deus é como uma chuva que vem e molha a terra. Ela rega a terra e vai acontecer a colheita. Amém. Pode semear, porque se a chuva cair e a terra molhar, vai ter fruto. Vai ter flores, vão ter frutos, vai ter, né, uma renovação. Essa é a palavra de Deus. A palavra que julga os pensamentos e as intenções do coração. E eu queria falar algumas coisas sobre essa palavra. O que essa palavra diz? O que Deus quer dizer a nós nessa noite? Primeiro, Deus é aquele que me mostra o que eu preciso ver. Tem coisas que nós precisamos ver, e às vezes nós não estamos vendo. Lembra da mensagem que eu falei, que um problema é a gente ter um véu, né? E que a revelação é trazer à luz aquilo que está escondido? Agora, veja que eu só tenho essa percepção, essa visão da realidade, ou do meu estado, se a boa mão do Senhor estiver sobre mim. Eu preciso ser conduzido por Deus. O versículo 1 diz isso: a mão do Senhor está sobre mim, e pelo teu Espírito Ele me levou a um vale de ossos secos. Ezequiel só viu o que viu. Eu sempre fico pensando assim, porque Deus pôs a mão sobre a cabeça dele e falou: vem aqui, deixa eu te conduzir, eu preciso te levar num lugar, eu preciso te mostrar algo. Essa viagem, inclusive ao nosso interior, não pode ser solitária. Eu não tenho condições de fazer essa viagem sozinho, de olhar para dentro de mim sozinho, não. A gente pira. Então, até para eu viajar para o meu interior, eu preciso convidar o Espírito de Deus para que Ele venha comigo. Deus, me ajude. Eu vou descer lá no vale, eu preciso ver esse cemitério. E assim, eu não gosto de cemitério não. Eu não gosto de cenários de morte. Eu não suporto o cheiro desses ossos que estão exalando. Eu não consigo entrar nesse quartinho da minha alma. Eu não tenho condição, não tenho força. Senhor, eu preciso que a tua boa mão me guie. Eu preciso que o Senhor seja a minha companhia. Eu preciso que o Senhor seja a minha força nesse momento agora. Eu preciso do encorajamento do Espírito Santo. Senão eu não vou descer. Eu não vou descer porque eu vou ficar lá mesmo. Se já está ruim, se já está sequíssimo, aí vai ser meu fim mesmo. Então, esse primeiro ponto da mensagem é isso: convide. Diga: Senhor, eu quero ver. Existem áreas que estão obscuras, áreas que estão cheirando mal na minha vida, áreas que se parecem com esse vale de ossos secos. Deus, vem comigo, porque eu não suporto. Eu não suporto ver isso, eu não quero ver isso. Então, não tente descer o vale sozinho. Amém? Entendeu? Não tente visitar esse cemitério aí sozinho. Não tente fazer isso. Então Ezequiel está bem acompanhado. Você está bem acompanhado? Bem acompanhado? Então, se nós vamos descer, nós precisamos do Espírito de Deus. Se eu pudesse escolher, se você pudesse escolher, nós gostaríamos só de passear em lugares bonitos, com flores perfumando todo o ambiente, né? Lugares prazerosos, coloridos, cheios de alegria, não é? Se você pudesse escolher, o que a gente faz às vezes quando a gente quer passear? Você vai para um lugar bonito, lugar gostoso. Ninguém vai para o cemitério. Oh, eu estou com vontade de ir no cemitério. Ninguém, não é? Eu lembro até quando a gente saía da escola, né, onde eu estudava, numa escola pública, passava do lado do cemitério. O pessoal passava até, sabe? Aí tinha os meninos, né, que queriam entrar lá e tal, aí um assustava o outro, mas ninguém gosta. Nós gostaríamos de passear sempre nesses lugares, mas a vida não é assim. Infelizmente, a vida real não é assim. Esses choques de realidade, eles são necessários para o nosso crescimento, para o nosso arrependimento, confissão e mudança de rumo. Se eu não ver algumas cenas, se eu não fizer essa viagem interior, eu não mudo de vida. Então elas são necessárias, elas são importantes. Bom, então nós estamos aqui. Nossa! Okay? O Espírito de Deus. E agora nós vamos pegar o elevador e o elevador vai descer, tá? Subsolo, tá bom?
Você está junto. Com o Espírito Santo você está junto comigo. Nós estamos juntos, tá bom? Não tem ninguém sozinho aqui. Agora veja então que fica clara a necessidade de fazer um diagnóstico correto da situação. Como anda a minha vida com Deus? Estamos descendo, tá bom? Como anda a minha esperança? Pastor, eu estou mais morto do que aquele morto do cemitério. Como anda a sua fé? Como anda o seu ânimo, o meu ânimo? Como anda o seu ministério? Ih, pastor, já morreu faz tempo, nem ministério tem. Faz tempo que eu nem penso em servir a Deus em área nenhuma, nem na igreja, nem fora da igreja, em nada. Eu estou evitando conversas, orações e lugares que me confrontam, que a gente começa a fugir. Já que é cemitério, eu vou fugir. Eu estou evitando porque tem conversas, existem orações, existem lugares que a gente confronta a gente, incomoda. Tem músicas do louvor que você vai falar, essa eu não vou cantar não. Estou até com medo de cantar essa música. Essa música é forte demais para a minha realidade. Não dá para mim, não aguento, não vou cantar. Pula essa, passa para o próximo. E o Espírito Santo quer nos fazer enxergar essas realidades que outrora, em alguns momentos, estão escondidas. Continuam escondidas de nós. Ou a gente já viu, mas não quer encarar de jeito, né? Deus sempre vai nos levar a lugares que precisamos ir, não a lugares que gostaríamos de ir. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sempre vai enviar a palavra que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E o milagre da vida, ele começa com a visão clara da realidade. Se eu não tenho uma visão clara da realidade, não tem milagre, não tem vida. Há uma frase que roda aí na internet, que eu salvei aqui, que diz assim: os humanos inventaram um espelho, mas então começaram a usar filtros porque o espelho era honesto demais. Não é isso? É o que a gente está vendo hoje, não é? Nós inventamos o espelho, mas na hora que você começa a encarar e fala: meu Deus, mais uma roupa. Meu Deus, está caindo meu cabelo. Meu Deus, está caindo mais algumas coisas. Jesus, vamos pôr um filtro aqui? Vamos pôr uma maquiagem? Nós temos dificuldade com a honestidade. Nós temos dificuldade. Agora deixa eu te perguntar, qual é a sua escolha? A honestidade brutal revelada pelo Espelho da Palavra de Deus, ou os filtros enganosos desse mundo caído? O que você prefere? Eu prefiro a honestidade, por mais difícil que seja, brutal, do Espelho da Palavra de Deus. Porque o Espelho da Palavra de Deus mostra quem eu sou. Ele revela quem eu sou. Ele ilumina áreas que estão em trevas. É difícil? É difícil. Mas eu preciso ver a realidade. Então, é Deus que mostra o que eu preciso ver. Está preparado? Quer ver aquilo que ainda você não vê? Tem certeza? Segundo, onde há vida, há barulho. Onde tem vida, tem barulho. Ao contrário da morte, que é silenciosa e estática, a vida costuma ser agitada e barulhenta, não é, gente? Observe as crianças aqui da igreja. Vou ilustrar a mensagem. Onde há vida, há barulho. A gente até fala menos, vida. Lembra a propaganda do Nescau? A energia que dá gosto. Né? A energia que dá gosto. Mas antes de falar sobre esse agito e esse barulho, veja que interessante a expressão que aparece no verso 7, na segunda parte. A Bíblia diz assim: enquanto profetizava. Essa expressão mostra continuidade. Ou seja, nem sempre a reconstrução da vida acontece num dia, num estalar de Deus. Enquanto a palavra vai sendo anunciada semana após semana, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, Deus vai reconstruindo a sua vida
Deus vai soprando por meio do Espírito Santo e tudo vai sendo colocado no seu devido lugar. Não é tudo de uma única vez, porque nós não suportamos. Por isso é preciso continuar ouvindo a palavra do Senhor e recebendo o sopro do Espírito de Deus. Em todo o tempo. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós voltamos. E voltaremos outras vezes, porque nós queremos e precisamos continuar ouvindo a palavra do Senhor e precisamos continuar recebendo o sopro do Espírito de Deus. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Já viram um chocalho? Daqueles de criança? Barulho, né? Esse houve um barulho, houve um som de chocalho, diz ao meu coração que alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Houve uma agitação. E todo agito e mudança nos tira da zona de conforto. Também ninguém gosta de mudanças, mas elas são necessárias. Certo? Mudanças são necessárias. Então que venha sobre nós o som do céu. E que venha sobre nós o barulho santo que coloca as coisas no seu devido lugar. Osso com osso. Começou a barulheira. Imagina, osso batendo com osso. Os esqueletos se formando. Está acontecendo uma mudança. Está acontecendo algo extraordinário aqui. E nesse momento nós temos o ato de resistir. Deus começou a fazer um barulho dentro de mim. Deus começou a me incomodar e eu resisto. E alguns pensamentos vêm que revelam que eu estou lutando para continuar na zona de conforto. Olha os pensamentos. Está todo mundo seco mesmo? É só mais um. Está todo mundo hoje sem esperança? Só mais um. Está todo mundo desanimado? Então eu estou dentro da normalidade. Eu estou na média. Está todo mundo tirando 5? Então tá bom, tirei 4,5, 5, tá valendo. Algumas igrejas estão parecendo um velório. Por que a nossa seria diferente? É igual. Pensamentos, percebe? Deus está fazendo barulho e a gente às vezes está com esses pensamentos. É difícil fazer amizades. Ninguém tem amigo mesmo, então eu sou mais um solitário. Cada osso que fique no teu canto. Cada osso que fique no teu canto. Por que eu lutaria por unidade ou por comunidade se arrisco de se machucar? Vou ficar na minha zona de conforto. E essas zonas de conforto nos levam a algumas questões. Primeiro, vitimismo. Eu sou vítima do sistema. A culpa é dos outros. Conformismo. Está todo mundo seco. Está todo mundo no cemitério, então também é o meu lugar. E passividade. Passividade. Eu não faço nada para mudar. Eu continuo naquela posição. Você continuar lendo o verso 7, a segunda parte, a Bíblia vai dizer: e os ossos se juntaram, osso com osso. Onde o Espírito Santo sopra, aquilo que está desorganizado e fora do lugar começa a tomar o seu devido lugar. E a gente tem ouvido isso. Quando eu digo que Deus quer reconstruir a minha vida e a sua vida, eu estou dizendo que Deus quer organizar e Deus quer preencher a sua vida. Preencher a sua vida tem a ver com o versículo 8. Eu olhei e agora os ossos que estão se juntando, eles estão sendo cobertos com tendões e carne, e depois de pele, mas ainda não havia o Espírito neles. Está percebendo as mudanças? Era um monte de ossos espalhados e sequíssimos. Agora eles estão já formando vários esqueletos. E agora Deus já está colocando tendões, carne e pele. Nós já temos, no mínimo, cadáveres. Eles ainda não têm o Espírito, certo? Mas Deus estava fazendo um barulho. Eu vou falar mais sobre isso à frente. Então, Deus quer fazer de você também, preste atenção nisso, uma peça única, integrada, sem divisões, sem rachaduras. Deus não trabalha com remendos.
Não é o plano de Deus que você seja um Frankenstein, um pedaço de cada pessoa diferente. Ou alguém com pedaços de muitas pessoas. Não é essa a ideia de Deus. A sua identidade está em Cristo e você é único, única, singular. A obra que Deus tem para fazer na sua vida é específica, é singular, é única. Então tome cuidado com isso. Cada corpo ali era único. Deus estava organizando todas as coisas e preenchendo com carne e está formando um exército. Vocês percebem que está formando um exército aqui. Terceiro, Deus não faz as coisas pela metade. Deus não faz as coisas pela metade. Não existe meia vida. Ai Deus, se o Senhor já me der metade, 50% de vida, tá bom. Não existe isso, irmão. Não existe meia restauração. Não existe meia libertação. Não existe meia cura. Meia cura é nome de queijo. Não existe meia cura. Eu fui mais ou menos curado. Ou foi curado ou não foi curado. Quando Deus age, irmãos, o serviço é completo. O serviço é excelente. Deus não para no meio do caminho. Ficaria estranho, não ficaria? Todo esse barulho, osso com osso, agora você tem lá, junta pele, tendão, carne e continua lá morto. Ficaria estranho, ficaria? Tudo que Deus faz fica muito bom. E o que Deus está fazendo em nós tem ficado e vai ficar muito bom. Amém. Muito bom. Deus não vai fazer retoque, não precisa fazer retoque. E o Espírito, então, ele sopra em duas direções. No sentido de organizar e no sentido de preencher. O Deus Criador, ele é organizado. É Ele que coloca a ordem no caos. A gente ouviu isso também alguns domingos atrás. E Deus tem poder e desejo de colocar a ordem na minha vida e na sua vida. Será que dá para a gente cooperar com Ele? Tá bom, Deus, está muito bagunçada a minha vida, eu estou aqui, eu desci até o vale com o Senhor, pode me ajudar, por favor, Deus, tenha misericórdia de mim e me ajude a colocar em ordem, ou coloque em ordem para mim. Sopra, Deus, sopra essa bagunça da minha vida, leve embora essa desorganização, essa confusão. 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. É de paz. Desordem, bagunça, tira a paz. Ordem traz segurança e paz. E ordem traz propósito. Deus precisou organizar para que aqueles corpos, e depois que iria se tornar um exército, houvesse um propósito. Então, um propósito por trás, ok? Não tenha pressa também. Não queime etapas. Deus está colocando cada coisa no seu devido lugar, mas você vai precisar perseverar e vai precisar ter muita paciência. Deixa Ele trabalhar na sua vida, uma coisa de cada vez, não se desespere, não morra de ansiedade, não morra antes da hora, não é? Então, tem uma sequência em que Deus vai fazendo do jeito dele, no tempo dele, mas nós só precisamos cooperar. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer aquilo que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 também. Olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Né? Se você tem vivido assim, muito angustiado, muito ansioso, ansiosa, e a vida está um caos, bagunçada, a Bíblia está dizendo, lance sobre ele. Lance a sua ansiedade sobre ele, porque ele cuida, ele é fiel, ele vai continuar cuidando de você. Então calma, uma coisa de cada vez, no tempo dele, ok? Você quer consertar o mundo, certo? Mas você arruma a sua cama? Você sabia que casa suja, bagunçada, afeta a saúde mental negativamente? Sabia ou não? Só sua casa já está um caos de bagunça, cenário de morte. Procura fazer uma boa faxina e colocar tudo no lugar, dá uma sensação de segurança, de paz, tudo limpinho, cheiroso. Estou dando um exemplo aqui do nosso dia a dia. Imagina o nosso interior, se está tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Você que estuda, livres, vocês que ainda estão estudando,
Você tem uma rotina de estudos? Ou nem sabe que dia que é a prova? Você que trabalha, você é pontual nos horários, nos prazos? Você é organizado com as suas ferramentas? Quem trabalha com ferramentas? Você é organizado? Ou está um negócio lá no armário, na cozinha, outro, está tudo bagunçado, tudo... Você tem uma agenda? Seja física ou seja no celular, que possa te ajudar na sua organização para que você cumpra aí os compromissos assumidos? Você sabe o dia que os boletos vencem? Ih, ficou lá na gaveta, lá já faz 3 meses, ela nem viu o boleto. Você anota em algum lugar o dia que vai vencer a conta? Pastor, eu não esqueci, não é que eu não tinha dinheiro, né? Você fica muito tempo no celular? Daria para organizar melhor esse tempo de tela? Daria para organizar melhor isso? Como? Como? Eu vou pôr aqui algum aplicativo, não sei que, qual que um alarme aqui se eu passar de 2 horas nas mídias. Você tem alguma coisa assim? Na sua organização diária, no seu dia a dia, há tempo de qualidade para a sua família? Tem algum tempo separado para o lazer, para o descanso? Ou é só correria, ganhar dinheiro, só isso? Ou existe uma organização? Não, eu preciso também ter tempo de descanso, de lazer, eu preciso usufruir do fruto do meu trabalho. Eu preciso passear, eu preciso às vezes comer uma comida diferente, eu preciso visitar um lugar diferente, e isso, custa. Só que você está investindo em vida. Percebe? Olha que interessante, presbítero Hermes. Meu próximo slide. A igreja é uma organização e é um organismo. Isso nós precisamos entender. A igreja, ao mesmo tempo, é o corpo vivo de Cristo, é invisível, é espírito, né? Cristo é o cabeça, e isso faz o sopro do espírito, certo? E a igreja, ao mesmo tempo, é uma organização visível. A igreja é local. A igreja é local. E a organização é um suporte indispensável para que o organismo se movimente. Como que o espírito ia se movimentar, ou aquele corpo, se não é um esqueleto? O esqueleto é uma organização. Percebe? O que não pode acontecer é que a organização engesse o corpo, ou o organismo. O esqueleto sustenta o corpo, mas ainda assim não tem vida em si mesmo. Em outras palavras, lógico que o espírito, que o organismo é mais importante do que a organização. É lógico. Não há vida sem um corpo de carne, com músculos, órgãos, tendões e espírito. Em Gênesis 2,7, quando Deus forma o homem, Deus formou o homem da onde? Não é uma alma desencarnada. Deus forma o homem do pó da terra, faz um boneco de barro, vamos pensar assim, né? Do pó da terra, e aí Deus sopra sobre as narinas do homem, e o homem se torna um ser vivente. Ele sopra o fôlego de vida e o homem torna ser vivente. Mas perceba que antes veio um boneco de barro. Tem uma estrutura, tem um esqueleto. Eu sei que você é cheio de energia, e você é um ser livre, e que você quer andar no sopro do Espírito, mas a organização faz parte do projeto de Deus. A organização faz parte do projeto de Deus. Esqueletos são importantes na sustentação do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, mas nós precisamos de esqueleto. Tem um livro, inclusive, aqui que eu recomendo, que é A Treliça e a Videira. A videira é mais importante, mas quem tem um pé de uva aí, né, uma videira em casa, sabe disso. Você tem que pôr Valdecir tem, né? Você tem que pôr o quê? Uns arames lá, umas madeiras, que é a treliça. Você tem que pôr um suporte para que a uva cresça ali. O que é mais importante? Igual que a uva, eu vou comer a uva. Só que ela precisa de um suporte, entende? Então veja que Deus está fazendo cada coisa de uma vez. Deus está organizando e agora Deus vai preencher com vida. Ao que parece, Deus também não gosta de espaços vazios.
no sentido de espaços sem vida, espaços sem propósito. Um esqueleto organizado, osso com osso, é cheio de espaços vazios e continua sendo apenas um esqueleto. Então Deus preenche esse esqueleto com carne, tendões e pele, e aí eu quero trazer isso para nós aqui. Pense nesse espaço sem ninguém. É só um espaço estático, silencioso e morto. Pense nesse espaço que estamos aqui, todo organizado, cadeiras todas certinho, limpo, mas sem vida. Sem histórias, sem crianças, sem barulho, sem memórias, sem festa, sem orações. É só um espaço. Mas graças a Deus estamos aqui preenchendo o espaço. Estamos preenchendo o espaço. Então aqui, nesse espaço, onde estão os filhos de Deus, as filhas de Deus, recebendo o sopro do Espírito, a palavra de Deus, aqui se torna a casa de Deus. Amém. Aqui se torna o lugar da vida. Aqui se torna o lugar da restauração. Não porque as paredes são mágicas, não porque a água está ungida. Nada disso, irmãos. Porque tem gente aqui de carne e osso. Escolhida, chamada, santificada por Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Então, a partir desse momento, temos aqui não mais um amontoado de ossos, não mais um monte de cadáveres. Nós temos aqui um exército enorme. Percebe o propósito de Deus? Você também pode ter uma ótima aparência, mas o seu interior está organizado? Você pode usar os melhores cremes do mundo, fazer as cirurgias plásticas mais maravilhosas, mas a pergunta é: e aqui? E aqui dentro? Está vivo? Você está cheio do quê? Quais são seus pensamentos, suas vontades, suas dores, tristezas, angústias, sonhos, prazeres, alegrias? O que passa aqui dentro? O que passa aqui dentro? É vida ou morte? Olha como Deus gosta de preencher os lugares. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que moldou ou formou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Amém. Isaías capítulo 45, versículo 18. É a mesma coisa com a gente. Igreja é a mesma coisa. E sabe o que é mais grave? Estar vazio de Deus. Tanque na reserva. É o mais grave de tudo. É por isso que o apóstolo Paulo recomendou o quê? Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Mas esse é o próximo passo, não é? O sopro de Deus. Até agora, então, nós temos ossos, tendões, carne, pele, mas ainda continuam sendo cadáveres. E preste atenção no seguinte: nós sempre seremos preenchidos por alguma coisa ou por alguém. Sempre nós seremos preenchidos por alguma coisa ou alguém. Pode ser Deus ou pode ser um demônio. Pode ser um namoro, pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser o desejo de ser reconhecido, pode ser excesso de tela e até mesmo ativismo religioso. Tem pessoas vazias de Deus que se escondem em igrejas, não sei se você sabe disso. E elas, de preferência, estariam na igreja se o pastor abrisse todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Por quê? Está vazio de Deus. Mas parece tão crente, pastor, vem tudo, não falta uma programação, mas está vazio. Está vazio. O ativismo religioso também é perigoso. Todos esses outros preenchimentos artificiais que eu citei aqui são ídolos mudos e mortos, que trazem frustração e provocam mais sensação de vazio ainda. Se não for Deus soprando sobre nós, você vai ter um buraco dentro de você. Vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou bem profissionalmente, eu tenho uma família bacana,
Mas tem um vazio dentro de mim, então está faltando Deus, irmãos. Está faltando se encher mais do Espírito Santo. Blaise Pascal, que foi um matemático, filósofo, que inventou um monte de coisa, que foi um teólogo também francês, ele diz assim: somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. Sabe, imagina assim que aqui dentro de você tivesse um círculo. É o tamanho certinho para Deus se encaixar ali. É esse o tamanho. Então Deus estava trazendo de volta à vida um povo que estava morto. Deus estava ressuscitando corpos como um todo. E mais, Deus estava trazendo esperança de dias melhores. Quem precisa de esperança em relação à vida, a dias melhores? Quem precisa de esperança para não afundar diante de tantas más notícias e tragédias? Nós precisamos, mas percebe que não é uma esperança baseada nas circunstâncias, mas é uma esperança que vem do sopro de Deus. Vem de Deus. É uma paz, é uma alegria, é um contentamento, é um propósito que vem do céu. Por isso que eu disse aqui, que venha o som do céu sobre nós, que venha o barulho santo sobre nós, porque nós estamos cansados de coisas artificiais. Nós estamos cansados disso. Então o Espírito Santo venha, que o Senhor ressuscite sonhos, que o Senhor ressuscite nas nossas vidas promessas que estão enterradas na Babilônia, que o Senhor tire as vestes de luto e coloque sobre nós vestes de louvor, que a cobertura de Deus esteja sobre nós, porque ela é a melhor sempre. Amém. Deus estava dando uma nova oportunidade ao seu povo, e é o que Deus quer fazer conosco nessa noite, mais uma vez. Então cuide do seu jardim interior, cuide do seu coração, que Deus te preencha com o melhor, mas faça a sua parte e busque Deus, busque o Senhor. Um teólogo escocês que faleceu no ano de 78, chamado William Barclay, ele diz assim: sem disciplina, ninguém chega a uma posição de eminência ou de destaque, e se chegar, não mantém. Essa palavra não está fora de moda, né, na igreja. Disciplina, treinamento. Sem disciplina, gente, ninguém chega a lugar nenhum. E se chegar, não vai ficar. Então seria terrível também os ossos voltarem no lugar, o corpo ser restaurado. Eu recebo o sopro do Espírito, passou 2 dias, eu caí duro de novo morto. Não se mantém. Experimentou a vida, voltou para o túmulo. Experimentou de novo a vida, volta de novo para o túmulo. E o que faz a gente permanecer na vida? Disciplina, irmãos. Disciplinas espirituais. Por isso que o pastor enche tanta paciência de vocês, irmãos. Em nome de Jesus, venham na escola bíblica dominical. Venham ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, venham na reunião de oração. Você não vai muito longe sem isso, sem disciplina. Além daquilo que você precisa fazer no dia a dia, na sua casa, no seu secreto. Nós estamos, irmãos, vou falar aqui, tendo aulas excelentes na escola bíblica dominical. Excelentes. Eu converso com os alunos. Hoje nós tivemos uma aula com uns homens excelentes. A Paula, a Maria Amélia, a Ju, que está dando aula para as mulheres. A Ju sai daqui e falou: meu Deus, cara, foi muito bom. Deus falou demais. Foi maravilhoso. Então você está perdendo. Ah, mas eu não tenho tempo, eu estou indo ver isso, eu ver aquilo. Ok. O Espírito está soprando, o Espírito está querendo levantar um exército e você está dormindo. Muitas vezes. E olha que não é tão cedo. 9h30 não é tão cedo, não é? Oração, irmãos, que luta para vir orar aqui. Que luta. É disciplina. Eu oro, eu não estou com vontade, eu estou cansado, mas eu vou orar, eu vou lá colocar a cara no chão, eu vou lá buscar. Não está bom, eu estou vendo cemitério para todo lado, é gente caindo, eu também não estou bem, estou desanimado. Não vai orar, não? Você acha que o Espírito vai soprar assim também, sem fazer nada? Há um outro autor de um livro também, eu recomendo um outro livro aqui, chamado Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald. Esse autor diz assim: é preciso continuar crescendo na minha interioridade, senão eu não poderei operar bem no mundo exterior.
Tem gente toda confusa, perdida, sem discernimento de nada, operando mal no mundo exterior, porque o mundo interior está todo desorganizado e confuso. Falta Deus, falta preenchimento vindo do sopro de Deus. É isso que está faltando. E Deus não tem outra receita. Deus não tem uma alternativa, uma opção B. Não tem, é assim. Sem esse sopro, nós só teremos cadáveres. Isso aqui é forte isso. Uma igreja que não tem o sopro do Espírito Santo é um cemitério. Uma família que não é cheia do Espírito Santo é um cemitério. É um cemitério. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, Filho do homem digno. Assim diz o soberano Senhor: venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos, dentro desses mortos, para que vivam, para que vivam. E eu olhei, e era um exército enorme. Era um exército enorme. Me perdoe. Agora eles estão em pé, em marcha. Lembra? Em marcha? Em marcha? Eles estão agora em pé. Um exército tem um propósito. Um exército tem um comandante. Um exército tem uma missão a cumprir. Um exército tem um combate a combater. Nós lutamos as lutas do Senhor dos Exércitos, na certeza de que Ele vai à frente abrindo caminhos e desbaratando os nossos inimigos. Só permanece no combate quem está vivo, e é o Espírito, esse mesmo Espírito que trouxe Jesus dentre os mortos, que nos manterá vivos e ativos. Continuamos e continuaremos dependendo dele. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Sem mim, esquece. Cemitério, esquece. Então ele me mostra o que eu preciso ver. Onde a vida há barulho, e Deus não faz as coisas pela metade. Então o que Deus vai fazer ainda um pouco mais agora não é pela metade. Só que você precisa crer. Amém. E eu também. Como nós vamos terminar isso? Pelo menos essa é a ideia, né? Se o Espírito Santo quiser soprar de um jeito diferente, que ele assim faz. Nós vamos louvar a Deus. Tem uma última música, ok? E eu queria que nós assim juntássemos 2, 3, e você começasse a orar e começasse a dizer isso: sopra, Espírito, sopra, Deus, sopra sobre nós, sopra sobre a igreja, Senhor, sopra, Deus, traz vida onde há morte, traz esperança, traz ânimo, e que nós começássemos a orar essa palavra, orar a palavra. Amém. Né? Essa palavra não foi assim: Deus, eu preciso pregar domingo. Aqui. Não é assim. Quem escolheu as músicas do louvor não foi assim. Quem fez o ofertório não foi assim. Então há um sopro, há um direcionamento do Espírito Santo. Então agora, gente, nós vamos ter isso. Mas eu quero te desafiar a fazer o seguinte: cante, louve, se derrame. Agora, nesse último louvor, abre o teu coração, não fica distraído, não fica viajando, entendeu? Deixa o Espírito soprar e vai orando as palavras que forem vir no seu coração. Se você quiser encostar em alguém e orar com essa pessoa, e vamos nos encorajar, como diz a Bíblia, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, declarar vida sobre o outro, que você viva, meu irmão, minha irmã, que você volte a ter esperança, que você volte a ter ânimo, que você volte a ter alegria. Você está triste? Que o Espírito Santo troque as suas vestes agora, troque as suas vestes no meio dos louvores. No meio dos louvores, que Deus possa fazer os milagres que Ele quer fazer. Eu tenho recebido algumas palavras de alguns irmãos aqui, e eu quero testemunhar isso.
Alguns irmãos estão vindo até mim dizendo: pastor, eu acordei à noite, eu tive um sonho que essa igreja vai crescer de um jeito, se prepare, se vira. Tem alguns que falam assim: se vira. Eu falei: se vira nada, é um problema nosso. Eu vejo a vida florescendo, eu vejo as coisas acontecendo, Deus tem dado visão para algumas pessoas aqui, e eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Dá um medo, né? Mas assim, se Deus quer levantar um exército, eu estou dentro, Senhor. Eu quero combater os combates do Senhor. Irmão, só está na luta quem está vivo. Eu quero estar vivo. Então nós vamos continuar orando por nós, tá bom? Para que Deus nos levante. Pouco a pouco. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé então. O exército que recebe o sopro do Senhor. E se você também se sente morto, querido, quer vir ao altar e receber uma oração, venha, porque é hora de receber vida e sopro. Se você não acha necessário, clama sobre você: Espírito Santo, enche a minha vida, eu preciso do Senhor, amém? Aleluia, Ele é poderoso para salvar. Se você está cheio, ore por alguém. Você está cheio do Espírito Santo, encontre alguém, ore para essa pessoa.
família pode ser diferente. As tuas emoções podem ser diferentes. A segunda-feira pode ser amanhã diferente. Amém, igreja? Porque há sobre nós um espírito de vida. De vida. Então toda palavra de morte anula sobre a tua vida e sobre o teu coração. Cristo venceu a morte. Casamentos que estão morrendo, o Senhor diz: eu ressuscito no nome de Jesus. Relacionamentos de pais com filhos, o Senhor diz: eu ressuscito agora. Se você crê, fala: Deus, eu quero. Ressuscita o meu relacionamento, Senhor. Amizades, ministérios que um dia o Senhor te entregou, Ele diz: eu posso ressuscitar no poder do nome de Jesus. Traz a existência, Senhor, nós te agradecemos, Pai, como é bom estar no lugar de vida, como é bom estar diante do autor da vida. Que alegria nossa, que privilégio, que nós possamos, ó Deus, continuar posicionados para que esse sopro maravilhoso, revitalizador do Espírito Santo de Deus nos leve além. Leve-nos além, Pai, e que possamos formar um grande exército, como aconteceu aqui no livro de Ezequiel. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e para sempre. Amém.